Somos gratos a Deus que nos permite estar em comunhão com as nossas ovelhas durante esse período de reclusão, de afastamento, de falta de culto público. Queremos saudar cada uma delas, cada família. Queremos também saudar a todos os ouvintes da Palavra de Deus desta oportunidade. E quero ler com os ouvintes João 4, 23 e 24, que diz assim a Palavra de Deus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. O culto da sua igreja agrada a Deus? Na Escritura nós encontramos 3 tipos de cultos. O culto particular, aquele em que você o realiza sozinho no seu quarto, onde Deus recebe a glória apenas de você, aquele que Jesus disse, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ninguém mais sabe desse culto senão você. Também existe o culto doméstico, quando a família se reúne para cultuar no interior do seu lar, como está acontecendo costumeiramente nesse tempo, por ocasião dessa quarentena. Nesse culto, Deus recebe a glória somente da sua família. Ninguém mais sabe desse culto senão sua família. Mas existe o culto público, quando a igreja se reúne corporativamente como corpo para adorar a Deus. E por ser público, é o culto que Deus recebe mais glória, porque todos ficam sabendo que em tal lugar, em tal dia, em tal hora, existe um povo adorando ao Deus vivo e verdadeiro, e acima de tudo, ao Deus santo. E os seus adoradores precisam refletir o caráter da santidade daquele a quem adoram. Imagine que você saia de casa com sua família para o culto público no dia do Senhor, e então as pessoas que lhe conhecem comentam umas com as outras: o Deus que aquele ali vai adorar é o Deus vivo, verdadeiro e santo, porque eu conheço o procedimento daquela família, um procedimento digno, honesto, ético, amoroso, benfeitor, misericordioso, cheio de amor, e então a vida deles, com toda certeza, é compatível com o Deus a quem eles adoram. Esse é o grande testemunho acerca do adorador fiel, que adora o Deus eterno e santo. Observe quanta glória Deus recebe por causa do culto público. Por isso que ele é o mais importante. Mas também, e por outro lado, por causa do culto público, Deus pode receber a maior difamação, a maior afronta. Por quê? Imagine que um membro da sua igreja tenha o procedimento desonesto no dia a dia, entre as pessoas com as quais convive, na escola, no trabalho, na vizinhança, no lazer. E essa pessoa é linguaruda, maledicente, não tem misericórdia, não tem amor no seu agir, tem uma boca imunda que diz palavras torpes, piadas imorais. Imagine que a moça, membro da igreja, anda de modo vulgar, expondo o corpo com roupas indecentes, esbanjando sensualismo. E imagine que eles, no dia do Senhor, saem de casa, da sua casa, cada qual da sua, e se dirigem à casa de oração para o culto público. Então as pessoas que conhecem esses membros desonrosos vão dizer assim: o Deus que aqueles ali vão adorar na reunião da igreja, com toda certeza não é o Deus verdadeiro e santo. Porque pelo procedimento daqueles ali, e que eu conheço muito bem, eles jamais adoram o Deus verdadeiro. Porque se o Deus deles for o Deus verdadeiro, que tolera todo o procedimento iníquo deles, então eu jamais vou querer esse Deus para mim. Olhem como a coisa é séria. E vou me deter a falar sobre o culto público, mostrando a sua seriedade e o nível de comprometimento dos adoradores quando se reúnem para o culto corporativo. Por isso que o culto público ele tem 2 pilares. O primeiro, ele precisa ter uma liturgia correta, segundo a Escritura ordena. E segundo, a vida pessoal dos adoradores precisa estar de acordo com a santidade devida a Deus, independente de ter espectador ou não. Porque se o culto público for honroso a Deus, ele o enaltece. Ele dá honra a esse culto, a essa igreja. Porque Deus dá honra a quem o honra. Porém, se o culto público não honrar a Deus, Deus também não o honrará, nem honrará a tal igreja. Então, com esse título, o culto da sua igreja agrada a Deus, eu trago 2 lições. Como deve ser realizado o culto para agradar a Deus? Ele deve ser realizado, em primeiro lugar, com a liturgia correta.
Versículo 23, Jesus disse à mulher samaritana: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Liturgia é a sequência lógica do culto, da solenidade, a sequência conforme instruída pela Bíblia. Quem diz como deve ser o culto é Deus e não o adorador. O adorador não tem o direito de colocar na liturgia nada que a Escritura não ordene. O que acontece na liturgia não é preciso estar proibido na Bíblia, mas é preciso estar ordenado. Não se pode fazer no culto público nada que não esteja ordenado ou claramente implícito. Deus tem ciúmes do culto público. Nada que não esteja ordenado ou claramente implícito pode ser realizado. Deus sabe que os inimigos de tudo farão para macular o culto, a fim de que Deus seja adorado segundo as invenções dos homens e segundo as sugestões de Satanás. Por isso que o culto só pode ser realizado segundo Deus ordena na sua palavra. Na antiga aliança, o Antigo Testamento, o culto era regido por uma lei chamada lei cerimonial. Ela dizia como o culto deveria acontecer e ninguém tinha o direito de alterar ou mudar nenhuma das coisas instruídas por Deus na lei cerimonial. Eu lembro que Nadab e Abiú, 2 sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão, fizeram algo no culto que não estava prescrito por Deus. E o que aconteceu? Foram fulminados ali mesmo, no altar. Desceu fogo do céu e os incendiou, matando-os. Deus alertou que mostraria a sua santidade naqueles que dele se aproximassem. Então, quando chega o Novo Testamento, Deus muda a liturgia, adequando-a à plenitude da revelação que veio mediante Jesus. Então, o culto do Novo Testamento é regido pelo Novo Testamento. O culto da Nova Aliança é regido pelo Novo Testamento. Então, a norma para o culto público da igreja é eminentemente o Novo Testamento. E também as coisas do Antigo Testamento que foram repetidas no tempo do Novo Testamento. Essas devem ser conservadas. Por exemplo, no Antigo Testamento havia o sacrifício do cordeiro, do animal. Hoje não tem mais, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado de uma vez por todas. A oração havia na Antiga Aliança e continua na Nova Aliança, porque assim o Novo Testamento o instrui. Não havia pregação da palavra no culto da Antiga Aliança, porque o que conhecemos hoje como pregação, na Antiga Aliança era o sacrifício do animal, que era a parte mais importante do culto. Lá havia a Páscoa, mas hoje existe a ceia, com apenas 2 elementos. Lá havia o templo único em Jerusalém, onde só ali poderia ser realizado o culto a Deus. Hoje não temos mais templos, mas apenas casas de oração, onde o povo se reúne em qualquer lugar, num cenáculo, num prédio, na sala de uma casa, num terraço, debaixo de uma marquise, em qualquer lugar. Jesus inaugurou essa nova liturgia ao dizer que vem a hora e já chegou. Que hora? O que foi que já chegou? A lei de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito significa dizer que a natureza do culto é espiritual. Isto é, espíritos nascidos de novo adoram um Deus que é espírito. Assim, somente pessoas que receberam o novo nascimento podem cultuar a Deus. Deus só recebe adoração de espíritos vivos. Espíritos mortos não adoram a Deus. Se uma pessoa não nascida de novo estiver num ambiente onde os cristãos cultuam a Deus, essa pessoa não vai cultuar. Ela vai somente ficar assistindo os cristãos cultuarem. Por quê? Porque a natureza do culto é exclusivamente espiritual. Só para quem nasceu de novo, quem está espiritualmente vivo. Olha o versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se a natureza do culto é exclusivamente espiritual, então não cabem representações de quaisquer naturezas, tipo ícones, ídolos, imagens. Também o ambiente do culto deve ser revestido de simplicidade, sem nada que chame a atenção do adorador, senão o que acontece no púlpito. Imagine um painel belo e decorado na parede atrás do púlpito. Imagine flores, mas flores em buquês,
Imagine cortinas finas e rebuscadas, com ornamentos os mais belos. Tudo isso desvia a atenção do adorador por ocasião do culto. E quando isso acontece durante a pregação, então não há proveito de tudo quanto Deus está falando ao adorador por ocasião daquela pregação, que é a parte central do culto. Todas essas belezas que ficam ali na plataforma vão chamar a atenção do adorador, vão concorrer em atenção com a pregação. A natureza do culto é espiritual, é preciso entender isso. E a outra cláusula apontada por Jesus é em verdade. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai só se interessa, disse Jesus, por esse tipo de adorador, que o adore em espírito e em verdade. Já vimos o que é que significa em espírito e agora vamos ver o que significa em verdade. Em verdade significa que o culto deve ser feito conforme a verdade revelada, principalmente no Novo Testamento. E tudo do Antigo Testamento que esteja repetido nas páginas do Novo Testamento. Se buscarmos no Novo Testamento o apoio para elaborar a liturgia do culto da igreja, o que é que nós vamos encontrar? O Cântico dos Salmos, por toda a congregação, o chamado Cântico Corporativo, o Cântico de Todos, dirigido a Deus, entoado, isto é, acompanhado por um instrumento musical. As orações também vamos encontrar, o batismo, a ceia, os dízimos e as ofertas, o juramento solene, a pregação da palavra, que é a parte central do culto, o equivalente ao sacrifício do animal na antiga aliança, o chamado sacrifício não cruento na nova aliança, que é a pregação, sem envolver sangue, o culto solene exclusivamente realizado no dia do Senhor, dirigido a Deus, numa festa semanal, realizada 52 vezes ao ano, nas suas 52 semanas, sem necessidade de outros cultos festivos inventados pela tradição e pelo gosto de culturas e povos, sem apoio na palavra de Deus. Essas são as partes integrantes do culto que encontramos no Novo Testamento. Na verdade escrita no Novo Testamento, é preciso realizar o culto em verdade, sim. Quero chamar você a uma reflexão. Infelizmente, esse princípio instituído por Jesus em João 4 passa longe das igrejas da atualidade, que introduziram na liturgia todo tipo de invenções humanas e certamente também sugestões de Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Assim nós vemos no culto todo tipo de instrumento, corais, solos, duetos, quartetos, cantando em forma de apresentação para o público, à frente ali, todos voltados para a audiência, se apresentando para o povo, sem nenhum apoio na Escritura. Também encontramos cultos de Páscoa, que é festa de judeus, cultos da pátria, cultos de médicos, de estudantes, cultos de Natal, cultos de fim de ano, cultos festivos, cultos com sorvetes, com bolas de festa, culto dos visitantes não cristãos, um horror, onde nada pode ser apoiado na palavra de Deus, na verdade. O que Deus acha de um culto desse? Será que ele está satisfeito? Jesus disse que o culto precisa ser realizado em espírito e em verdade, segundo a liturgia bíblica, ordenada por ele no Novo Testamento. Pois, como Deus é justo, do mesmo jeito que ele rejeitou o culto dos sacerdotes filhos de Arão, Nadab e Abiú, matando-os, ele também rejeita o culto não realizado conforme ele prescreveu. E ele também mata os adoradores, ou tirando-lhes a vida física, ou fazendo-os andar em volta por 40 anos no deserto, como fez com o povo de Israel por causa da desobediência. Então, o culto da sua igreja deve ser um culto correto, segundo a liturgia ordenada por Deus no Novo Testamento, em espírito e em verdade. Está escrito, empenhe-se por isso. Essa foi a primeira lição. O culto da sua igreja agrada a Deus. Como deve ser realizado o culto para agradar a Deus? Ele deve ser realizado agora, em segundo lugar, com a vida pessoal correta de cada adorador. No versículo 24 está escrito, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Eu quero me ater a essa parte do versículo apenas. Contemple no seu íntimo a seguinte situação. Deus é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito, isto é, Deus busca adoradores renascidos do Espírito. Aquele Espírito que estava morto por ocasião da queda e que foi vivificado por Deus mediante o novo nascimento quando você ouviu a pregação da palavra, é esse Espírito que Deus busca para adorá-lo. Então,
está você lá, no culto público, renascido do Espírito, juntamente com todos os demais que também renasceram do Espírito. Então é um culto de natureza espiritual, isto é, todos os cristãos com espíritos vivos, na presença de um Deus que é Espírito, adorando-o. Pergunto, como fica a situação quando acaba esse culto público? Sim, eu pergunto dessa maneira porque o culto público tem hora para começar e hora para acabar. E quando acaba, como fica a situação? A resposta, você, nascido do Espírito, continua na presença de Deus, que é Espírito. Você sozinho, ou você e sua esposa, ou você, esposa e filhos. Você já conseguiu entender que, embora o culto público tenha findado, e os irmãos tenham ido, cada um para as suas casas, todos continuam, cada um onde estiver, na presença de Deus, de forma espiritual. Alguém que nasceu de novo jamais sairá da presença de Deus, porque ele agora tem um espírito renascido e está continuamente na presença de um Deus que é Espírito. Entenda isso. O que isso quer dizer? Que aquela mesma santidade que você mostrou quando no culto público, precisa continuar mostrando depois do culto público. Porque o tempo todo você está na presença de Deus. No Salmo 50, Deus denunciou que o povo prestava um culto público irrepreensível, completamente correto, que ele nada tinha a reclamar da liturgia. Porém, quando acabava o culto, que todos iam para as suas casas, a coisa degringolava. A vida do povo caía na maior desordem. No Salmo 50, versículo 8, está escrito: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Quer dizer, Deus nada tinha a reclamar da liturgia, estava corretíssima, do modo como ele prescreveu, e por isso ele estava satisfeito. Porém, o problema era depois do culto público. No Salmo 50, versículos 16 a 20, está escrito: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Saltas a boca para o mal e a tua língua para trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Você observou o que está escrito. A primeira coisa que Deus chamou o judeu da aliança, que ele prestava culto, de ímpio. Versículo 10. Mas ao ímpio diz Deus. Depois diz que ele ia ao culto, repetia os preceitos, a lei, os mandamentos, repetia as cláusulas da aliança com grande conhecimento. Porém, quando Deus o disciplinava por causa dos seus erros, ele não se submetia à disciplina de Deus, mas odiava. Está escrito: aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se ele sabia de alguém que tinha roubado, tinha prazer nele. Está escrito: se vês um ladrão, tu te comprases nele. Como os cristãos da atualidade, que ficam defendendo políticos sabidamente ladrões. O judeu ainda se associava com adúlteros, amigos de infância, amigos de pelada, e até irmãos da igreja que viviam adulterando. Está escrito: e aos adúlteros te associas. Ao abrir a boca, enganava com a maior facilidade. Está escrito no Salmo 50, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos, quer dizer, urde enganos. E eles amavam sentar numa roda de irmãos judeus e começar a falar mal do próximo, criticando. Está escrito: sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Deus faz todas essas denúncias. Esse era o procedimento do povo quando acabava um culto público com a liturgia completamente correta. Quer dizer, e o aspecto interno? E o aspecto do coração? Será que Deus iria desconsiderar? Será que Deus só estava interessado na liturgia correta? Deus também fez essa mesma denúncia mediante o profeta Isaías, denunciando o culto com a liturgia correta, mas uma vida pessoal completamente distante da verdade. Prestavam um culto espiritual, mas tão logo acabava o culto público, o povo saía da presença de Deus, como se voltasse à morte espiritual. Isaías 1, de 13 a 15, Deus disse assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por estarem com uma vida pessoal vivida fora da presença de Deus, em desarmonia com a santidade requerida de quem vive na presença de Deus, dentro ou fora do culto público, o povo teve o seu culto interrompido.
Deus proibiu o povo de levar ofertas, as quais ele chamou de vãs, ofertas vãs. Deus considerou o incenso uma abominação. O incenso era o equivalente da oração na nova aliança. Deus proibiu o povo de celebrar as festas que ele mesmo tinha ordenado que o povo celebrasse. Deus abominou o culto correto associado com o pecado na vida do povo. Ele disse: eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, isto é, ao culto público. Ele estava odiando o culto. Ele disse: a minha alma aborrece. Literalmente, Deus deu as costas ao culto do povo, que cultuava com uma liturgia correta, mas uma vida pessoal falsa, distante da verdade, sem considerar que Deus é espírito e que, por isso, todos estavam na presença contínua de Deus. Eu pergunto, e quem não cultua nem com a liturgia correta? E muito menos tem a vida correta. Como é que fica o culto de uma igreja dessas? Eu preciso concluir. E lhe digo o seguinte: o que temos observado nos nossos dias? Uma pandemia que, entre outros prejuízos, suspendeu o culto público. O motivo das autoridades em suspender as reuniões públicas, inclusive os cultos, foi a proteção da saúde do povo. E nisso as autoridades estão certas. Eles não proibiram o culto por perseguição, mas querendo proteger as nossas vidas. Mas nós vemos os pastores, as igrejas, todos em agonia, querendo a volta dos cultos, o retorno imediato das reuniões públicas, muitos protestos sendo feitos, documentos sendo mandados para as autoridades. Vemos uns governadores concedendo e outros não. Mas os que concedem, logo em seguida, sustam suas concessões e tudo continua proibido e a agonia das igrejas continua. O motivo das autoridades é a proteção da saúde da população, por quem são responsáveis. Mas eu pergunto, e o motivo de Deus? Será o mesmo? Você já pensou na possibilidade de que Deus pode estar dizendo a mesma coisa a nós hoje que disse ao povo de Israel antigamente? Estou cansado do culto de vocês, pois não posso suportar um culto misturado com uma vida de iniquidade que vocês estão vivendo. Logo acabe o culto público. Vocês ouvem a minha palavra, tomam conhecimento de tudo quanto eu exijo e aprovo, mas vocês têm tomado conhecimento para fazer justamente o contrário, ou fazer de conta que cumprem os meus mandamentos, mas de forma hipócrita. Vocês pensam que me enganam, é? Eu suspendi sim o culto, e não é pandemia nenhuma que me impede de reunir vocês de novo. Vocês não se lembram que em meio a 10 pragas no Egito eu levei meu povo a me cultuar no deserto? Vocês acham que se eu quisesse não faria o mesmo hoje? Reunir minha igreja para me adorar? Em meio a essa pandemia? Uma só praga? Porém, que culto vocês estão me prestando? Com uma liturgia distante léguas da minha escritura, dando ouvidos às sugestões de homens e às sugestões de Satanás, incluindo no culto tudo quanto não prescrevi, incitando-me à ira, despertando o meu furor, com uma pregação centrada no homem, no seu livre-arbítrio, a maior falácia criada por Satanás e seguida por quase todas as igrejas, com mulheres pregando nos púlpitos, ensinando a igreja, comandando igrejas, tudo que eu proibi, crentes roubando o meu tesouro, que prescrevi para o sustento da causa, cada um usando os recursos destinados à causa como bem entende, para as suas despesas e compra de bens, e ainda por cima com uma vida pessoal agravada pelo pecado, sem deixá-lo, sem abandoná-lo, querendo fazer uma mistura de graça com pecado. O que vocês estão pensando que eu sou? Vocês não sabem de nada sobre a minha santidade. Até quando vocês vão me afrontar com um culto errado e uma vida mais errada ainda? Você que anseia a volta do culto público, da reunião da igreja, ainda não considerou que Deus pode estar lhe dizendo isso desde o começo da pandemia e você ainda não escutou? De tão preocupado em se reunir para continuar cultuando do mesmo jeito errado de antes? O certo é que todas as igrejas estão sem cultuar e todos os pastores em agonia, pressionando as autoridades querendo se reunir. Mas parece que poucos têm refletido sobre a condição das suas igrejas. E parece que os irmãos, cada um de per si, tem refletido muito pouco ou mesmo nada sobre a sua vida depois que acaba o culto público, se continua na presença de Deus ou não. E enquanto isso a curva da peste cresce, as pessoas são contaminadas, muitas morrem e os cultos estão suspensos. Sinceramente, irmãos, o melhor a fazer é cada um se examinar a si mesmo, a ver se o culto da sua igreja está correto e a sua vida pessoal está correta, e cada um se empenhar por consertar ambas as coisas.
Deus requer as duas coisas antes que possa se agradar do culto da igreja. Deus é perdoador. Ele está com a mão estendida para perdoar uma igreja rebelde e distante da sua palavra. Se você sozinho estiver correto, porém participar de um culto público apócrifo, distante da palavra, achando que está agradando a Deus, você não passa de cúmplice, de um covarde, e vai ser participante dos castigos que Deus fará sobrevir aos desobedientes, porque Deus não se deixa escarnecer. O culto público é culto de todos e não de um só, ou de uns. É sempre de todos. Todos têm que estar sob uma liturgia correta. E todos têm que estar vivendo corretamente. Mire-se nos grandes avivamentos da história da salvação, nas grandes reformas, como a empreendida pelo rei Josias, pelo rei Ezequias, pelo rei Asa, pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos reformadores do século XVI, levantados por Deus para fazer a igreja voltar à Escritura. Aquele que não se enquadrar numa volta às Escrituras deve entrar na disciplina. E se não se emendar, deve ser excomungado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, está escrito. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas renda-se, quebrante-se, reconheça a sua enorme distância da Escritura, da vontade de Deus. Reconheça o quanto a sua igreja está distante da Escritura. E volte, e voltem, e se arrependa, e se arrependam. E Deus restaurará você e a sua igreja. E será uma igreja que vai honrar o nome dele, e vai glorificar o nome dele. E ele vai abençoar esta igreja. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.